Olá, muito boa tarde, a paz do Senhor seja com você. Meu nome é Fábio Zagato, estou aqui abrindo mais uma live. Estou na cidade de São Pedro, interior de São Paulo, onde tudo começou há aproximadamente um pouquinho mais de um mês. Eu estava aqui de resguardo por uma cirurgia e aqui começaram as lives com as temáticas bíblicas e nós estamos aqui novamente para estar junto com você e estarmos aproveitando um pouquinho mais daquilo que Deus deseja falar para nós através da Escritura. Separe sua Bíblia, pegue lá a Bíblia dos Metroviários de Cristo. Você que está na estação, tem uma Bíblia lá no escritório, pode ir lá buscar que tem. A Escritura é fantástica, queridos. Eu gosto de sempre ressaltar que o foco principal, poderíamos falar coisas muito bonitas, poderíamos dizer bonitos provérbios, poderíamos trazer uma palavra de ânimo para todos. Se nós deixássemos a Escritura de lado, vocês vão ver na lição de hoje, nós vamos falar sobre um profeta, chamado um dos profetas menores. Não gosto muito dessa nomenclatura, profetas maiores ou menores, porque as profecias vêm todas do Senhor, mas Ageu foi um dos profetas que escreveu 2 capítulos, né? 2 capítulos da Bíblia, e o nosso foco hoje é sobre a profecia que Ageu deixou para nós, né? Então, estamos aqui, sejam muito bem-vindos, aqueles que forem se achegando aqui, a Alice, seja muito bem-vinda, Alice Moura, outros que vão se somando a nós nessa live. E quero aqui saudar minha família que ficou lá em quarentena em São Paulo. Eu corri para o interior para resolver coisas aqui, uma telha quebrada que estava caindo água dentro de casa. Eu corri para cá, tive essa correria de resolver coisas, poderia ter ficado em casa também, em quarentena, mas continuamos trancados dentro de casa. Trancados, mas o espírito está livre, né? Quero aqui saudar também meu primo Lucas, daqui, que olha, eles estão aqui no interior e eu não posso visitá-los. Não posso, ele foi papai, ele e a mamãe Yasmin, foram pais do Heitor no dia de ontem, né? De ontem para hoje. Eu não posso nem visitar o Heitor. Olha, Heitor, seja muito bem-vindo, viu? Ei, coisa boa, ainda vai nascer no interior, numa cidade tão gostosa, não é verdade? Né? Olha, eu ouvi uma piadinha, eu até anotei hoje aqui. Piadinha também deixa leve o nosso momento aqui, né, queridos? Então, eu estava vendo lá que é feliz quem mora nessa hora em Serra Negra. Serra Negra é a melhor cidade para se morar, porque ela está do lado de Amparo e do lado de Socorro. Eu gosto de São Pedro. Seja muito bem-vinda, Simone, seja muito bem-vinda. Olha, vários queridos estão aqui conosco e nós hoje vamos aproveitar muito esse tempo. Espero que a live via dados não caia. Se cair, eu religo novamente, né? Então, queridos, sejam muito bem-vindos. Eu sou um privilegiado por Deus me ajudar nesse dia para nós estarmos aqui celebrando, né? Meu irmão Marcelo também, não sei se é ele ou a minha cunhada Roberta, que está entrando aqui. Marcela, minha cunhadinha também lá, esposa do Fernando Tico. Sejam muito bem-vindos, né? Quarentena aí ou quarentena aqui. Olha, o Espírito está livre para louvar e para ouvir aquilo que é a palavra, né? Aí não tem como. Queridos, deixem a Bíblia aberta em Ageu. Nós vamos agora colocar um cântico. Eu vou colocar um cântico do pendrive que eu ganhei da Jo. Quem acompanha minhas lives fala a bênção que foi esse pendrive da Jo e do Miguel. Então ouça esse louvor que vai aquecer o seu coração para a palavra de hoje. Ouça aí.
Graças a Deus. Aleluia. Nada pode parar o coração de um adorador. Você que tem a sua expressão de adoração, você não precisa aprender a cantar, você não precisa de um melhor equipamento de som para transmitir uma mensagem que está aí dentro do seu coração. A sua vida pode ser um louvor lindo ao Senhor. Tudo que a gente faz, improvisado ou não, tem apenas um intuito: que o Senhor Deus fale no seu coração e no meu. Alguma coisa Deus já colocou no meu coração. Alguma coisa a gente anota para falar. Mas a minha voz não é a mais importante dessa live. Há mais de 30 dias nós estamos aqui porque a voz do Senhor tem estado no nosso meio. Não importa se eu estou em São Paulo ou se eu vim resolver alguma coisa na minha folga. Colegas de trabalho têm me indicado. Olha, é muito gostoso, irmãos, nós sermos vasos. Apenas isso, apenas vasos. Obrigado, Jô. Olha o seu pendrive aqui, Miguel. Graças a Deus. Depois eu vejo de quem é esse louvor.
pentecostal e gostoso e coloco na timeline para vocês depois ouvirem. Ninguém pode parar o coração de um adorador. Como Daniel, ali servindo ao imperador da Babilônia, servindo ao rei persa, ele nunca perdeu o seu olhar no Deus do céu. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Ageu logo depois de Sofonias, Ageu logo antes de Zacarias, Malaquias. Lá quase no finalzinho do Antigo Testamento nós encontramos esse profeta resoluto. Eu vou chamar ele de resoluto, porque ele vai direto ao ponto. Live não dá para falar muita coisa, tem que ir direto ao ponto. Nós vamos fazer com que isso seja proveitoso, não é verdade? Tem que ser proveitoso. Algumas informações, só para a gente se posicionar nessa escritura, né? Ageu escreveu em 520 a.C., escreveu apenas 2 capítulos, o livro menor, o menor de todos, se eu não me engano, Obadias, depois vem Ageu. 2 capítulos apenas. Ele escreveu logo após do primeiro exílio babilônico, né? Ele foi mencionado no livro de Esdras. O ano em que foi escrito é muito claro, é muito 520 a.C. e não tem conversa, porque não é aproximado, é exato, né? Inclusive as profecias e o mês, ele cita cada profecia, ele fala o mês em que Deus trouxe a profecia. É fantástico, é uma pessoa que, inclusive, nós não temos tantas informações sobre Ageu, mas a gente vê um homem que realmente foi direto ao ponto, e é como Deus quer falar conosco. Quando ele vem, você conhece a voz dele, né? Então vamos lá. Ele foi lá mencionado por Esdras em Esdras 5:1, capítulo 6, verso 4 também, contemporâneo de Zacarias. Você vai ver logo à frente o livro de Zacarias. Ele foi contemporâneo de Zacarias, né? 2 profetas que profetizaram no mesmo período, mas o jeito de cada um é diferente. Zacarias, podemos dizer que ele fala mais do porvir, da profecias escatológicas, que trazem esperança ao coração do povo, né? Enquanto Ageu, no mesmo período, ele vem falar da reconstrução da casa do Senhor, da reconstrução do templo, da postura do povo frente às coisas de Deus, em comparação com as coisas seculares. Nós vamos aprender muito, irmãos, com esses 2 capítulos. Eu creio que há uma lição ali fantástica para os nossos dias. Para aquilo que nós estamos vivendo, nós avaliarmos tudo aquilo que está se passando e como está o nosso coração perante o Senhor. Como está a nossa adoração. Se nós podemos dizer como a música falou, mesmo que eu morra, eu adorarei. Jó falou, ainda que ele me tire a vida, nele esperarei. Há muitos crentes hoje que, não sei, talvez estejam desatentos. Vamos ver como o povo estava nesse tempo? Nós começamos pelo capítulo 1. Eu vou ler aqui Ageu 1, a partir do verso 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis,
mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestir-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Eu vou parar aqui um pouquinho. Queridos, a voz do Senhor está falando aqui que o povo morava em casas chiques, em casas apaineladas. Morava bem. Nessa época, a prosperidade sobre Israel era grande. Eu não anotei aqui o nome do rei desse tempo, mas o povo vivia tempos de prosperidade. Depois eu verifico. Mas era um tempo de prosperidade. Um tempo em que eu acho que o coração poderia ser um coração mais dadivoso. Um coração que cuidasse mais das coisas do Senhor, já que o Senhor tem abençoado tanto. Eu me lembro de Davi quando ele fala assim: eu vou sacrificar a Deus algo que não me custou nada. Queridos, é tão gostoso. Quando a gente vê, por exemplo, passei a mensagem pela live, a viuvinha, a oferta da viuvinha. Jesus observa a viuvinha e fala: ela deu tudo que ela tinha. Os outros deram o que sobrava, mas ela não. Em tempos difíceis ou em tempos fáceis, tendo só uma ofertinha ou tendo algo que pode abençoar a casa do Senhor e a obra do Senhor, por que esse povo começou a se esquecer da casa do Senhor, que o profeta diz que estava em ruínas? Em ruínas, enquanto eles moravam em casas bonitas e chiques. Por isso Ageu é direto e ele é franco. Vemos aí Deus falando para que o povo fizesse um exame de consciência. Um exame de consciência para verificar onde o povo estava se colocando na obra do Senhor. Como era a participação do povo frente à obra do Senhor? O coração deles estava longe. Entendam que esse período, nós falamos de Neemias numa das lives, mas esse período é um período que antecede 50, 60 anos antes de Neemias. E o povo estava longe. É um povo que Deus abençoa e o coração se afasta. Será que não aparenta os nossos dias? Será que olhando o conforto, a facilidade que nós temos com o Evangelho no Brasil e de repente a gente relaxa, não cuida da mesma forma, começa a ofertar de uma forma automática e não de uma forma dadivosa, de uma forma com amor? Será, irmãos, que a gente tem vivido, seguindo esse capítulo 1, nós vemos que após Deus falar para que o povo fizesse um exame de consciência, ele começa a declarar um juízo. Veja no verso 9, do verso 9 ao 11 do capítulo 1 de Ageu, do 9 ao 11, nós vemos que a confiança do povo não estava no Senhor. A confiança do povo estava na economia. Será que isso parece algo dos nossos dias? Será que, em vez de colocarmos o Senhor e dizer Ele é o nosso provedor,
E dele vem toda boa dádiva. Dele vem o nosso sustento, a nossa alegria. Toda boa prosperidade vem do Senhor. Não uma prosperidade que te afasta do Senhor. Tem bênção que eu acho que chamam de bênção e não é. Porque te afasta do Senhor. Se você recebe algo e esse algo te afasta da presença de Deus, não é bênção. Não chame de bênção, pois não é. Olha, ao fim do capítulo 1, o povo resolve seguir, obedecer. E o trabalho começa a ser executado. O trabalho de reconstrução da casa do Senhor começa a ser executado. Depois de uma exortação pesada, direta, falando, olha, vocês vivem no conforto, mas o local consagrado à minha revelação, o local consagrado para que eu traga a mensagem através do profeta, está em ruínas. E adentramos o capítulo 2. Deus continua a fazer uma exortação, a incentivar o povo. Aquele verso tão conhecido, né? O verso que fala assim: a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Acho que você já deve ter ouvido esse verso. Vem daqui. Mas o povo teve que se arrepender, o povo teve que se mexer e se envolver. Há aqui no capítulo 2 uma profecia de Jesus cumprida. Veja, vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 2, senão eu fico falando muito e a gente lê pouco, não é verdade? Vamos lá, capítulo 2. Vamos ler um pouquinho aqui, ó. Vamos pegar a partir do verso 2. Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, e sumo sacerdote, o resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que diz convosco, que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é prata, meu é o ouro, diz o Senhor. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Ei, soldado de Jesus, o Senhor está te animando para uma guerra. E aí sim, vencendo essa guerra, você vai olhar para trás e vai falar: a glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira. Nós sabemos que Deus está preparando um avivamento. Sabemos que vivemos os últimos dias. Uma das lives foi em cima de Joel.
Os jovens terão sonhos. Os velhos terão visões. Eu nunca vi tanto temor em cima de crianças. Eu acho que Deus preparou esse momento para que nós estejamos em casa com eles. Para quê? Para a gente ficar vendo o seriado da televisão? Para a gente ficar cuidando da nossa casa, do nosso patrimônio? Não! Para você cultivar o que há de melhor nas coisas de Deus no coração dos seus filhos, e eles estão tendo temor, sonhos. O vô teve visões, né, vô Fernando? Amados, nós estamos vivendo esses dias que são os derradeiros. Algumas coisas para informação. Quando a gente fala profecia cumprida, uma das profecias cumpridas está registrada aqui em Ageu, conforme João escreveu no capítulo 2, versos 19 e 20. Destruí este santuário, Jesus lhe respondeu, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? O templo de Herodes. Queridos, essa profecia se cumpriu. Oh, glória, até anotei aqui, ó. O cumprimento dessa profecia se deu literalmente na reconstrução de Herodes o Grande, quando tornou este edifício, tomou este edifício insignificante numa das maravilhas do mundo da antiguidade. Uma construção que estava em ruínas, nós lemos, insignificante. E ela se torna uma das maravilhas do mundo da atualidade. Profecia cumprida. E Jesus falava de uma reconstrução que não é um templo feito por mãos. Você que há 1 mês não consegue cultuar na sua igreja e não faz um culto familiar na sua casa, querido, você acredita num Deus que habita em templos feitos por mãos? Nós vamos subir e esses tijolos vão ficar. Amém? Amém, né? Então, cultue na sua casa. Com live, sem live, mas faça com seus filhos, à mesa, no culto familiar, na célula, um abraço à célula da qual faço parte, um abraço a esses irmãos que estão se ajudando em dias de dificuldade, em dias onde o pão começa a ficar mais escasso. O trabalho vira home office com cortes salariais. Muitas coisas não abaixam o preço. Os nossos dias não são diferentes desses dias aqui. E Deus vai, vamos continuar aqui, porque Deus vai pesar a mão em cima de quem não der ouvidos. Deus mostra um juízo. Quando Deus fala a Zorobabel é da linhagem de Davi. Portanto, ancestral legítimo de Cristo. Na carne, aqui. Tá lá, Ageu 2:9. Vamos ler, Ageu 2:9. É o que nós lemos, é o verso: a glória dessa última casa será maior do que a glória da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse lugar darei a paz que excede todo entendimento, a paz que não está atrelada a uma economia, a paz que não está atrelada a reinados.
Queridos, Deus tem sempre uma bênção em tempos difíceis. Vamos enxergar essa bênção e vamos ouvir a voz do Senhor. Olha, se você quiser verificar, né, é só verificar a genealogia em Mateus, capítulo 1, 12 e 13, é citado Zorobabel. Deus renova esse pacto com seu povo e com Zorobabel. Indica para nós a significância messiânica dessa passagem bíblica. Na versão bíblica da Vulgata Latina de São Jerônimo, esse verso final do verso de número 7, a tradução diz assim: e o desejado de todas as nações virá. Jesus virá. Olha, o último verso desse capítulo de Ageu, ele fala de um selo. Você lembra a história dos reis, né? Os reis, quando mandavam cartas, eles pegavam o seu anel e marcavam aquela carta com o seu anel, com um selo. Vamos ler esse verso, o último de Ageu, para a gente encerrar. Não sei nem quantos minutos tem, graças a Deus não caiu. Vamos lá, o último verso de Ageu. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tornar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor. O Senhor tem escolhido você para ser uma bênção nesses dias difíceis. Seja corajoso. Anuncie o nome do Senhor. Certamente, o nome de Jesus será como um selo na tua palavra. Essa live, ela não tem outro nome da qual nós possamos assinar. O dia que eu perder a rédea do Espírito Santo, não entre mais aqui. Deus me guarde para não falar nada que não seja vindo da Escritura. Que não seja uma explicação histórica, geográfica, algo que acrescente um pouquinho, mas que não saia da mensagem que o Senhor veio trazer. Ageu veio falar: reconstrua a casa do Senhor. Pare de viver para si mesmo. Essa é a mensagem de hoje. A mensagem dos 2 capítulos do profeta Ageu. Um grande abraço a você que me acompanhou até agora. Alice, Mateus, Mateus, Deus abençoe. Olha, Davi Bonano, meu chefe, glória a Deus. Um grande abraço, viu, Davi? Está aposentado, deve estar pescando. Vem pescar aqui em São Pedro. Rita, olha que coisa boa. Felipe Pereira, Dorival, Viviane Garcia, Adriana Mello, um grande abraço. Saudade de te vê-la louvando. Harold Barreto, Montone, Gígio, um grande abraço, Gígio. Luciana Pereira, Marcela Santana, minha cunhada. Deus abençoe Alice, Simone, tanta gente boa. Hoje eu não caiu via dados, olha que coisa boa, glória a Deus. Muito obrigado, viu, irmãos? Leiam esse capítulo 2 de Ageu, vejam que é muito bom obedecer a voz do Senhor e Ele vai colocar um anelzinho na sua mão. Tudo que você fizer será selado no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, um grande abraço para você, a paz do Senhor Jesus.